Com a colaboração da equipe de jornalismo da PUC Minas, nós conversamos com o professor Mauro Passos, do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. O professor nos fala especificamente sobre o impacto do Vaticano II no campo religioso brasileiro. O Vaticano II ele teve uma importância singular para o campo religioso brasileiro pela mudança que ele trouxe, contribuindo para uma abertura do catolicismo na sua totalidade. Então, eu vou elencar aqui alguns pontos que me parecem, entre outros, muito importantes. O primeiro aspecto que eu chamaria a atenção é a presença do episcopado brasileiro em Roma. Essa presença foi uma presença participativa. Os bispos tiveram que se reunir, tiveram que estudar, tiveram que fazer uma reciclagem teológica numa mudança daquela teologia que vinha dentro do espírito do Concílio de Trento para o Concílio Vaticano II. Isso me parece fundamental. Foram reuniões que aconteciam sempre durante todo o período do Vaticano II, onde todo o episcopado brasileiro estava reunido, ouvindo teólogos, o que contribuiu para uma abertura teológica do episcopado na década de 1960 e 1970. Então, com essas ideias, com essa reciclagem teológica, ao chegar ao Brasil, o campo religioso brasileiro, ele também se abre pastoralmente. Então, nesse período, nós temos a criação de pastorais ligadas às questões sociais, políticas, econômicas, contribuindo de uma forma também muito singular para se pensar aquilo que seria a Conferência de Medellín, pensar o continente latino-americano, as questões sociais, as questões políticas. Outro aspecto que me parece singular é a posição do catolicismo e da Igreja Católica no Brasil. Ela deixa de olhar para si como hierarquia e ela começa a se ver como povo de Deus. Então, o leigo passa a ser agente e não cliente da religião. Rodrigo, essa é uma posição contestada por esse segmento conservador, ou seja, os desdobramentos do concílio no Brasil, a importância de Medellín, de Puebla, nessas reuniões aqui do episcopado latino-americano. Como que eles reagiram aí no pós-concílio? Bem, o pós-concílio tradicionalista ele também foi dividindo aí. Quer dizer, um grupo se tornou cada vez mais radical contra as determinações do concílio, e esse foi o caso do bispo de Campos, então, D. Antônio de Castro Maia. Inclusive, essa posição leva à excomunhão dele e de Marcel Lefebvre em 1988. E, por outro lado, um outro grupo que assume o Vaticano II, e esse é o caso de Dom Geraldo de Proença-Sigot em Diamantina, mas com uma, vamos dizer, uma hermenêutica seletiva do Concílio Vaticano II. De fato, os impactos do Concílio Vaticano na América Latina foram impactos que deram impulso, que deram um impulso à formação de uma nova teologia, uma teologia latino-americana. Porém, Sigot e mesmo os mais radicais, e Sigot, nessa conjuntura pós-tradicionalista, vão atacar claramente a teologia da libertação. Para eles, a teologia da libertação é um grande problema, porque se aproxima do marxismo, e o marxismo relembra naturalmente o comunismo, que é o grande cavalo de batalha desse grupo. Então, é curioso notar que na Conferência de Medellín, o Dom Sigot não tinha sido convidado, ele aparece. Ele aparece de surpresa, ele vai lá aguerrido, então, falar de suas posições.
Então, Medellín e Puebla foi a recepção do Concílio Vaticano II, né? Mas esse momento de recepção do Vaticano II, ele não acabou ainda, né? Nós estamos ainda num processo de recepcionar o concílio, porque o concílio, como um concílio, ele foi diferente dos outros nessa perspectiva de não ser um concílio dogmático, mesmo que tenha afirmações dogmáticas, ele deixou muitas questões teóricas em torno da sua validade, da sua legitimidade, que é o que é contestado por esses grupos, né? Então, o concílio, nesse momento de recepção, ele continua ainda a sofrer uma hermenêutica seletiva, porque alguns falam do espírito do concílio, outros se atêm especialmente à letra do concílio, né? Então, ainda o Vaticano II, especialmente na América Latina, é um ponto nevrálgico aí de muitas discussões e debates e conflitos também, né? É possível perceber uma tendência nesse debate, nessa tensão? Bem, pensando na posição de Roma, quer dizer, o Papa Bento XVI, desde 2005, quando ele fez um discurso à Cúria Romana pela ocasião do Natal, né, desse ano, ele chamou atenção para a questão da hermenêutica, né, e aí voltou à tona essa questão. Quer dizer, o Concílio Vaticano II, que teve um aspecto de novidade, de mudança, ele é simplesmente o início de um movimento ou ele é a chegada de algo que já se sucedia na Igreja, né? Quer dizer, Bento XVI ele vai se posicionar expressamente em defesa de uma hermenêutica da continuidade. E é claro que existe uma continuidade como processo histórico, né? O Vaticano II, com a sua novidade, ele é novidade porque muitos movimentos de renovação já estavam em andamento na Europa, né? Depois na América Latina, a partir da década de 30, 40, essa tendência de buscar a continuidade é uma tendência muito clara do papado em buscar uma tentativa de sanar esse tipo de conflito. Quer dizer, trazendo exatamente esse grupo que estava no cisma desde 88, né? Esse foi um dos movimentos do papado de Bento XVI mais impressionantes, né? Que causou uma certa comoção, trouxe de volta os tradicionalistas, ou está tentando, né, trazê-los de volta, e liberando então a missa tridentina, por exemplo, né, sem autorização expressa do bispo, para aquelas comunidades que desejam ter essa missa. Por quê? Porque a missa, novamente, o aspecto simbólico, quer dizer, a missa é um lugar ali no qual eles tomaram como tradição, mas é uma tradição também, que se a gente for pensar, fazendo a análise, interpretando, uma tradição também criada, porque a tradição ela é assim, né? É uma tradição viva. Nunca a tradição ela está engessada de uma vez por todas e pronto, né? E a tradição para esse grupo era uma tradição ligada a uma tradição do século XIX, ligada a uma tradição do século XVI. Buscavam fazer de documentos, de encíclicas específicas do século XIX que condenavam a modernidade, como se aquilo ali fosse a tradição da Igreja que deveria continuar. E o que nós vemos é que não. A Igreja tomou um posicionamento em relação à modernidade diferente, né, assumindo, por exemplo, a questão da liberdade religiosa, né? A liberdade religiosa é hoje um aspecto de defesa da Igreja Romana. A Igreja Romana defende a liberdade religiosa, algo para esse grupo impensável, né? Por quê? Porque tomam ainda um documento do século XIX como algo cristalizado, no qual Pio IX afirmava que liberdade de consciência era liberdade para o erro, né? Então hoje essa perspectiva mudou e esse é um dos pontos aí, a missa nova, a questão da liberdade religiosa, é um ponto aí nevrálgico desse grupo. Desse conservadores, debate. Esses grupos estão organizados hoje. A recepção que parece mais visível do concílio, que se expressou na teologia da libertação, nos documentos do episcopado latino-americano, são conhecidos e, em geral, os historiadores cuidam dessas expressões, também os teólogos.
Esses movimentos tradicionalistas, eles também se organizaram, além dessas expressões como através do culto, né, da discussão sobre a questão da liberdade religiosa, como você acabou de expressar. Há outras expressões, organizações, não é, em que a sociedade possa identificar onde é que esses movimentos se encontram hoje? Então, isso é interessante porque aí tem esses vários matizes, né, que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não existe um grupo conservador, né, existem vários conservadorismos. Por exemplo, existem católicos que em Belo Horizonte existe essa experiência da missa tridentina, né, uma missa antiga, né, como chamada de missa antiga, na nossa arquidiocese. E cada vez mais, quer dizer, eu conheço alguns jovens que se interessam por essa missa. Ele falou assim, pô, mas o que está levando? A gente precisa entender isso ainda. Né, o que leva muitos jovens a fazer a escolha de ir numa missa em latim, né, com padre de costas, com toda uma simbólica muito marcante, com canto gregoriano. Né? Então, existe alguns fiéis que fazem essa opção. Sim. Agora, outros fazem uma opção em relação à questão política. Né? Então, é uma outra questão. Né? Sim. Quer dizer, então, não há uma expressão, mas várias expressões. Não há uma expressão, são várias expressões. E no Brasil, a gente tinha a maior expressão delas era a tradição família e propriedade, né? O grupo da tradição família e propriedade, a TFP, que por causa da morte de Plínio, né, com a morte do profeta sempre aparece a divisão, né, assim, dividiu e apareceu também os arautos do Evangelho, né, com uma discussão muito mais voltada para o aspecto religioso do que para o político, como a TFP muito tempo encampou no Brasil, né, porque o comunismo era muito presente. Hoje esse perigo, né, do comunismo, como eles diziam, não existe mais, pelo menos, né, por enquanto não aparece mais. Bom, a recepção continua, sua pesquisa continua. Sim. Desejo sucesso aí para os seus Obrigado. Trabalhos. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.